irmãos, Shalom Adonai. Amém. Nós estamos de volta aqui com a segunda parte da aula de número 3 de Eclesiologia, a doutrina da salvação, melhor dizendo, a doutrina da igreja. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Estamos na página de número 13, capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos falar sobre a igreja é um mistério. A igreja é um mistério. Muito bem. A igreja foi fundada por quem? Quem foi o fundador da igreja? Existem tantas confusões, né? Quando se trata da fundação da igreja, quem fundou a igreja? E nós vamos discorrer um pouco aqui dentro da apostila e dentro do nosso estudo sobre a fundação da igreja. Por quem a igreja foi fundada? Muito bem, a resposta já está logo no início. A igreja foi fundada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Ela foi fundada primeiro por Jesus Cristo e também pelos apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da igreja, com seus ensinamentos sobre a vida cristã e treinando os apóstolos para serem líderes, É por isso que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Mateus capítulo 16, ali do versículo 13 até o 18, vamos encontrar esta palavra. O Senhor dizendo assim: olha, quando Pedro declarou quem era Jesus, quando Jesus estava passando ali nas ruas de Cesaré de Filipe, ele interrogou o seu discípulo dizendo assim: quem de vós dizem quem eu sou? E Simão Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aí Jesus disse assim: pois também eu te digo, ele falou para Pedro assim: olha, eu te digo que tu és Pedro, jogando esta palavra aí no original, Jesus está dizendo assim: eu te digo que tu és Petros, mas sobre esta Petra, que é Jesus, Pedro era apenas uma Petra. Petra é um fragmento de rocha, uma pequena rocha, um pedaço de uma rocha. Tu és Petros, tu és fragmento, tu és uma pequena pedra, um fragmento, mas sobre esta Petra, rocha inabalável, edificarei a minha igreja. Jesus dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja não está edificada em Pedro, a igreja está edificada em Jesus, que é a rocha inabalável.
Muito bem. Vejamos que a fundação da igreja, Jesus preparou tudo para a fundação da igreja, com seus ensinamentos sobre a vida cristã, treinando os apóstolos para serem líderes. Os apóstolos divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à igreja. Jesus é o verdadeiro fundador e líder da igreja. Então vou repetir porque é interessante. Jesus, ele é o verdadeiro fundador e líder da igreja em todo o mundo, no mundo inteiro. Jesus, ele é o fundador e o líder da igreja. A igreja não é um edifício. A igreja não é o edifício. A igreja é um conjunto de pessoas. Igreja não é as quatro paredes, não são as quatro paredes, não. Igreja é o conjunto de pessoas. Todos os salvos por Jesus, de todos os tempos e lugares, onde duas ou mais pessoas estão reunidas no nome de Jesus, ali é a igreja. Ali é a igreja. Lê para nós Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja. A pedra angular vai estar lá em Efésios 2, 19 e 20, não precisa de ler. A pedra angular, qual era a pedra angular? Era a primeira pedra que colocava em um edifício. Quer dizer, quando ia construir um edifício, então eles pegavam a pedra angular. Desta pedra angular é que ia sair todas as medidas para aquele edifício: o esquadro, o prumo, e para colocar também as outras pedras na linha, tudo direitinho. Então tudo partia da pedra angular, que era a pedra de esquina, que era a pedra principal. Então Jesus, ele é esta pedra de esquina, esta pedra principal, esta pedra angular. Então era a primeira pedra de um edifício, à volta da qual toda a construção era feita. A igreja só começou depois que Jesus voltou para o céu, mas ele lançou os alicerces e esteve presente na fundação através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, quando foi que a igreja foi fundada? Quando a igreja foi fundada? Quando? A igreja foi oficialmente fundada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versículo 1 a 4, que vamos ler agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Vamos ler? Vamos ler? Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Amém. Foi exatamente neste dia, em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os 120 irmãos que estavam reunidos ali no cenáculo, que a igreja começou a exercer as suas funções como igreja. Primeiro, pregar o Evangelho. A igreja começou a pregar o Evangelho, trazendo pessoas para Jesus. Podemos ver que nesse dia, através da pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e foram batizadas. Também neste dia começou o discipulado na igreja, ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando, tudo em união. A igreja, havia união na igreja. Os 12 apóstolos foram os primeiros líderes da igreja, porque tinham sido treinados por Jesus para isso. A igreja não tinha nenhum edifício próprio, por isso as pessoas se reuniam em casas ou em lugares públicos em Jerusalém. Vamos achar isso em Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Foram também os apóstolos que deram a primeira estrutura formal, a primeira igreja em Jerusalém. Como a igreja de repente ficou com muitas pessoas, os apóstolos não conseguiam fazer tudo sozinho. Por isso, escolheram algumas pessoas para tratar de assuntos administrativos, como a distribuição de comidas, enquanto eles se dedicavam ao ensino da palavra, que está lá em Atos capítulo 6, versículo 2 a 4, não preciso de ler. Quando surgiam grandes debates, eles se reuniam em um concílio para resolver o problema. Surgiu assim uma liderança mais sólida e organizada da igreja.
a partir de Jerusalém, os apóstolos guiaram a fundação de muitas igrejas locais em várias partes do mundo, e todas faziam parte da grande igreja de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco aqui sobre Pedro e Paulo. Então, a questão aqui é o seguinte: é Pedro ou Paulo? É Pedro ou Paulo? É uma pergunta. Quem fundou a igreja? Além de Jesus. Jesus foi o fundador, o primeiro fundador, né? Mas quem constituiu a igreja como dando assim corpo institutivo à igreja, instituição, quem foi? Foi Pedro ou foi Paulo? Porque existe também a confusão aí sobre que diz que Pedro é que fundou, né? Que construiu as igrejas. Mas foi Pedro ou Paulo? Vamos ver aqui. Pedro foi um dos fundadores da igreja, um dos fundadores, mas não foi o fundador. Olha, Pedro foi um dos fundadores, mas não foi o fundador. Vamos ver. Vamos além. Nos primeiros tempos da igreja, Pedro foi o porta-voz dos apóstolos por ser mais ousado na fala, mas ele nunca se assumiu como líder supremo. Pedro nunca assumiu como líder supremo da igreja. Pedro tinha que explicar suas ações perante a igreja, e as questões importantes eram resolvidas em conjunto pelos apóstolos e os presbíteros, toda a liderança da igreja. Nós vamos observar isso, que não vai ser preciso ler, em Atos capítulo 15, versículo 2. Vamos passar para a página de número 14. Muito bem. Algumas pessoas de fora da igreja pensavam que Paulo tinha fundado a igreja porque ele se tornou famoso, mas na verdade a igreja já existia há alguns anos, quando Paulo se converteu. Quando Paulo se converteu, já existia a igreja por alguns anos. Paulo apenas fundou muitas outras igrejas locais em suas viagens missionárias. Cristo falou dela a seus discípulos, como já disse aqui em Mateus 13, Mateus 16, versículo 13 a 19, quando Jesus vai dizer assim: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus. Quem edificou a igreja? Jesus. A igreja foi fundada em quem? Vamos falar com voz forte. A igreja foi fundada em quem? Em Jesus. Em Jesus. Então quem é o dono da igreja? Jesus. Isto. Então Jesus fundou a igreja. Pedro era o primeiro papa? Pedro foi o primeiro papa, como ensinam por aí? Vocês acham que sim ou não? Não.
Claro que não. Pedro era casado, viu? Pedro não foi o primeiro papa, porque Pedro era casado. A Bíblia diz que a sogra de Pedro ficou doente. Se ele tinha sogra, é porque ele era casado. Papa não pode casar? Como é que Pedro era casado? Então vemos aí, a igreja, quem fundou ela foi Jesus, ponto final. Porém, o ministério foi primeiro revelado ao apóstolo Paulo em Efésios 3, versículo 3 a 6 e o versículo 9. Esse nós vamos ler, todos os dois aí. Efésios 3, 3 ao 6 e depois o 9. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participando da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos apóstolos, dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Amém. Então, o ministério foi primeiro revelado ao apóstolo Paulo. Vamos lá, vamos falar um pouco agora, vamos falar um pouco da igreja. A igreja é um organismo, e como organismo ela tem vida. A igreja é um organismo, tem vida. A igreja não é apenas uma organização ou denominação. A igreja é o corpo de Cristo, e nós vamos ter que ler todos os versículos. A igreja é o corpo de Cristo. Leiamos Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Conclui. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Sendo ele próprio, Jesus Cristo, o salvador do corpo. Então, vemos a igreja aqui como corpo de Cristo. Também Cristo é o cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, a preeminência. Amém. A igreja está comparada com uma casa. 1 Timóteo 3:15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Igreja do Deus vivo. A igreja está comparada com um templo. Efésios 2:21 ao 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. O Espírito Santo faz com que todos os membros sejam um só corpo. Efésios 4, do 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. Isso aí. Então nós, fizemos uma introdução aí da igreja como organismo vivo. Organismo vivo. Vamos falar sobre um pouco a igreja como organismo vivo. Ela é a noiva de Cristo. Como organismo vivo, ela é a noiva de Cristo. Atualmente ela está comprometida com Cristo, como uma virgem. A igreja está se aperfeiçoando para Ele. Então, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Tem muito pastor que se acha o dono da igreja, A gente até costuma falar, isso aqui eu não julgo não, quando fala assim, a minha igreja, lá na minha igreja, isso aí é maneira de expressão, maneira de expressão, isso aí não tem nada a ver. A igreja é de Jesus, mas também é do pastor também, se formos falar dela como organização, porque o CNPJ vai estar em nome do pastor, o pastor responde pela igreja,
então ela é de Jesus, mas é do pastor também. Agora, por outro lado, a igreja como organismo, ela não é do pastor. O pastor não é o dono da igreja, né? Então por isso o pastor, ele deve cuidar da igreja e não amar a igreja, porque quem tem que amar a igreja é Jesus, que é o noivo. O pastor cuida da igreja, né? Como organismo, o pastor, se falar que está amando a igreja, ele está traindo a Cristo, que é o noivo. Ele é um cuidador. Até que a palavra pastor significa cuidador, aquele que cuida. O nome pastor, ele vem da palavra pasto. Então pastor, já está explicado, é aquele que alimenta a igreja, ele dá pasto para as ovelhas. Pastor é pasto, ele é alimento para as ovelhas, para a igreja. Então a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus Cristo, ela é noiva de Jesus Cristo. Nota: há duas noivas nas Escrituras. Há duas noivas. No Antigo Testamento, Israel é a esposa infiel de Jeová. Está em Isaías 54:5. Então vamos ler esse aí. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor dos exércitos, porque o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. O teu Criador é o teu marido, né? Isso. O teu Criador é o teu marido. Aqui está falando do Senhor, Jeová, Deus Jeová, né? Que é o marido da esposa infiel, que é Israel, por sua infidelidade com os ídolos, foi colocada de lado. Porém, ao arrepender-se, será restaurada ao favor divino, que está em Ezequiel 16, que nós não vamos ler, e Oséias 2, de 1 ao 23, que também não vamos ler. Israel, a mulher infiel, esposa infiel de Jeová, ela vai ser restaurada. Isso vai acontecer no finalzinho da grande tribulação, quando Israel entrar para o milênio. Então ela será restaurada novamente como a esposa fiel de Jeová. Até agora ela é comparada com a esposa infiel, que adultera com os ídolos, com as abominações. No Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo, sempre fiel. Ela morará na Jerusalém celestial depois do milênio, enquanto que Israel morará na terra renovada, que é a nova Jerusalém, que vai descer do céu e vai ser estabelecida aqui na terra, e Israel vai morar na nova Jerusalém. Então quer dizer, a igreja vai subir para o céu com Jesus e vai estar para sempre com ele. Israel vai morar na terra. Muito bem.
Vamos falar da igreja como organismo e organização. Agora vamos dividir a igreja como organismo e organização, né? Fizemos uma breve explicação da igreja como organismo vivo, tem vida, e como organismo vivo, ela é a noiva de Cristo. Falamos aqui que existe duas noivas, né? Uma infiel do Antigo Testamento, que é Israel, e a noiva fiel, que é a do Novo Testamento, que é a igreja de Cristo, que somos nós. Então agora vamos fazer uma divisão aqui, uma explicação sobre a igreja como organismo e como organização. Então vamos lá. Primeiro, como organismo, a igreja primeiro como organização. Como organização, a organização significa um conjunto de pessoas ou um processo onde várias pessoas buscam um relacionamento a fim de atingirem um objetivo comum, como organização. Como organização, a igreja aparece em vários trechos da Bíblia, porém, os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse nos trazem um entendimento melhor sobre o tema. A mensagem de Cristo às 7 igrejas locais existentes no oeste da Ásia Menor, com o propósito de instruir, advertir e edificar, é uma revelação do que Jesus ama e quer ver nas igrejas locais, cada uma com suas particularidades. Então nós vemos que a igreja como organização, para entendermos melhor sobre igrejas como organização, podemos então tomar como base as 7 igrejas do oeste da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, né? Onde o Senhor Jesus, ele estava ali advertindo aquela igreja, instruindo aquela igreja e edificando aquela igreja, né? Como igreja local, igrejas locais. Vamos passar para a página de número 15. A igreja como organização é provavelmente o primeiro contato dos crentes com a eclesiologia. É uma prática normal para os crentes, ou pelo menos para a maioria, quando encontra outro que não o conhece, porém percebe que o tal também é crente. Logo vem a pergunta: de que igreja você faz parte? Em outras palavras,
querem saber de que organização eclesiástica aquela pessoa pertence. Então a igreja, como organização eclesiástica, né, os membros terão como responder às perguntas: que igreja você pertence? Onde é a sua igreja? Se o interrogado responder que faz parte de uma organização eclesiástica semelhante à nossa, logo estabelecemos amizade. Caso contrário, dificilmente estabelecemos vínculo de comunhão. Deixo aqui para meditação Marcos, que vamos ler, capítulo 9, versículo 38 ao 40. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos dê a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então, está vendo aí? Os discípulos viram alguém que estava pregando em nome de Jesus e pediu permissão para ir lá impedir. Jesus disse: não, deixa eles pregar, porque aquele que não é contra nós é por nós. Então, ali estava falando de igreja como organização eclesiástica, e a igreja como organização eclesiástica, existe várias em cada lugar. Por que não dizer, às vezes até em cada esquina de rua tem uma como organização? Tem várias, em cada esquina tem uma, em cada quarteirão pode ter várias numa rua só, ou pode ter uma só em um bairro, e assim sucessivamente. A igreja como organização são várias, pode ter variedades de igrejas como organização. Tudo bem até aí? Deu para entender? Então agora vamos falar da igreja como organismo. Eu já vou adiantar aqui: igreja como organismo, então aí não tem condições de identificar várias igrejas em uma rua, ou em um quarteirão, ou esquina, ou bairro. A igreja como organismo, ela é única, abrange todos os cristãos de todo o planeta Terra, todos os cristãos. A igreja como organismo tem várias ilustrações na Bíblia, porém o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, nos deixou várias possibilidades de entendimento e melhor compreensão a respeito do assunto. Segue nove referências que evidenciam a igreja como organismo. E quando eu falo de organismo, não se esqueça, eu estou falando de organismo vivo. Como organização, ela não é viva, ela é patrimônio.
patrimônio. Agora, como organismo, ela tem vida, ela é espiritual. Como organização, ela é física. Como organismo, ela é espiritual. Como organização, ela é visível. Como organismo, ela é invisível. Vamos lá. Número 1, Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Deu o que à igreja? Poder. Viu? Jesus pegou toda a potestade e hostes e poderes e nome, todos que possam se processar diante da terra, debaixo da terra, em cima da terra. Ele pegou tudo, todos os poderes e nomes famosos, e colocou tudo debaixo dos seus pés, e entregou poder para a igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:10. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, versículo 21. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Senhor do corpo. Efésios 5, 23. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido, no singular, a seu marido. Efésios 5, versículo 24. Mas, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, versículo 27. Porém, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Efésios 5, versículo 29. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, versículo 32. Amém? Amém. Vejamos agora 5 diferenças. 5 diferenças entre a igreja como organização e como organismo. 5 diferenças. Página de número 16.
página de número 16. A igreja como organização e como organismo. Vamos lá, número 1. Como organização, a igreja é invisível. Vamos falar, os alunos, vamos. Como organização, primeiro, a igreja é Visível. visível. Isso. A igreja é visível como organização. E como organismo, Invisível. ela é Invisível. invisível. Como organização, a igreja é Local. local. E como organismo, ela é Universal. universal. Como organização, a igreja é Humana. humana. E como organismo, ela é Divina. divina. Como organização, a igreja é Temporária. temporada. E como organismo, Perpétua. a igreja é perpétua. Como organização, a igreja é Imperfeita. imperfeita. E como organismo, ela é Perfeita. perfeita. Amém? Muito bom, muito lindo. É isso aí, meus irmãos, né? Como organização é visível e como organismo é invisível. Notamos que duas grandes diferenças. De um lado, a igreja é visível, do outro é invisível. Podemos dizer que o lado visível da igreja é o mais prático e fácil de entender. Dizemos que é o lugar físico, onde as pessoas reúnem para cultuar. Onde fica, há uma pergunta, onde fica tua igreja? Então, como organização, né? Onde fica a tua igreja? Alguém vai perguntar. Você logo responde: fica na rua tal, número tal, bairro tal. Agora, imaginemos o susto que a pessoa iria levar se disséssemos que não sabíamos, pois nossa igreja eu fiz a confusão. Imagina o susto que a pessoa iria levar se disséssemos que não sabíamos o endereço da nossa igreja. Alguém vai perguntar: ei, onde fica a sua igreja? Não sei, né? Por isso existe a igreja como organização, que como organização ela é física, ela é visível, Então a minha igreja, ela fica no bairro tal, na rua tal, no número tal. Muito bem. Letra A. Outro aspecto da igreja visível inclui seu patrimônio físico, construções,
móveis, instrumentos, veículos, telefones e etc. Os símbolos, que é o logotipo, né? Logomarca da igreja, o logotipo. Sua bandeira, a igreja visível, ela tem a sua bandeira, ela tem o seu brasão, ela tem o seu papel timbrado para fazer as cartas de convite, cartas de recomendação, tem seus cartões de membros, credenciais de obreiros, de liderança. Também inclui as saudações. Cada igreja tem a sua, né? Saudações convencionais, como por exemplo, na Assembleia de Deus, nós saudamos assim: a paz do Senhor Jesus, irmão, né? A gente ganha uma oportunidade e chega lá no altar, a gente pega o microfone e fala: saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. É necessário falar a paz do Senhor Jesus, tá, irmão? Tem crente que fala assim: paz, irmão, paz de quê? E de quem? Né? Paz de quem? Tem que ser paz do Senhor Jesus. Saúde a igreja, na Assembleia de Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Na igreja batista e na igreja quadrangular, então a saudação é assim: a graça e a paz da parte de Deus seja com a igreja. A graça e a paz da parte de Deus seja com a igreja. Na igreja cristã no Brasil, a saudação é assim: paz de Deus, irmãos, paz de Deus. Coisa linda, né? Paz de Deus. Então, irmãos, esta é a saudação, e eu acho que são as mais vistas por aí, são essas, né? Tem igreja que saúda, né? Eu já ouvi na Deus Amor, saúda a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Também é muito lindo. Então, saudação, né? Agora tem igreja que não saúda os crentes, não. Chama os crentes até de pessoal. Ei, pessoal! Boa noite, pessoal! Boa noite, povo de Deus! Boa noite! É assim ou não é, pessoal? Não, é irmão. É assim ou não é, meus irmãos? Nós somos uma irmandade, é irmão. Pode dar boa noite? Pode. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. A paz de Deus, a graça e a paz seja convosco, né? Então tá bom, vamos lá, né? Vamos concluir aqui. Seu patrimônio, tudo, saudações convencionais, como por exemplo, falamos da Assembleia de Deus, Batista, Evangelho Quadrangular e outras, né? Saudação. Seu patrimônio não físico, herança doutrinária e cultura, herança doutrinária e cultural, e suas obras marcantes que contribuem para a sua história. Estou falando da igreja como organização ainda.
seus estatutos e regimentos internos, que expressam seus padrões de doutrinas e culturas e seu CNPJ, seus membros e congregados e suas lideranças. Ainda existem outros itens, porém, estes já nos bastam para entendermos o assunto. Não parar por aqui, nós vamos entrar na próxima aula, na letra B. Nós falamos aqui só no ponto 1 e a letra A. Depois nós vamos falar sobre a letra B, que nós vamos ver o aspecto invisível da igreja como organismo. Então até a próxima aula, que Deus abençoe a todos, ficam na paz do Senhor Jesus. Amém.